Olá, tudo bom com você? Como que você está hoje? Como está sendo o seu dia? Tudo na paz? Eu espero que você esteja tendo um dia tremendamente abençoado, em nome de Jesus. Eu espero que seu dia esteja sendo feliz, tranquilo. Não importa, é aquilo que eu sempre falo. Não importa o que você esteja passando, entenda bem. Eu não estou dizendo que você não esteja passando por problemas, não esteja passando por preocupações, não. Mas o meu desejo é que dentro de você esteja aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que vem de Jesus, aquela paz que vem do refrigério do bom pastor. E mesmo quando você está passando por dificuldades, mesmo quando você está passando por algum problema, você sente aquela paz, aquela tranquilidade de que Deus está com você e de que as coisas são possíveis ser resolvidas, porque para Deus nada é impossível. É isso que eu falo quando eu digo que eu quero que o dia seja abençoado sobre a sua vida. Eu quero que a semana seja abençoada sobre você. É que você tenha dentro de você a paz que excede todo entendimento, apesar de todos os problemas que você possa estar passando. Mas você tem dentro de você a certeza de que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus do impossível está trabalhando para que você consiga passar por toda e qualquer tribulação que você esteja passando. Isso é o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então não adianta a gente querer ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições, nós teríamos tribulações, nós teríamos problemas. Mas a palavra de Deus também nos diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que a gente não desespere, para que a gente não desanime, porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu todas as tribulações, Jesus venceu todos os problemas, Jesus venceu todas as tentações e ele venceu como homem, não como Deus. Ele venceu como homem e não como Deus. Ele venceu como homem, ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele no dia que ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus em forma de pomba, ele está hoje sobre você, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele pode estar também sobre você, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas tem sido chamado, tem sido convocado, tem sido solicitado sempre, provocado pela palavra de Deus, para que entregue a sua vida para Jesus. E venha conhecer esse caminho maravilhoso que é viver para Deus. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4. E a palavra de Deus ela nos diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem as outras pessoas, considerem o próximo, considere seus amigos de trabalho,
seus colegas de trabalho, considere seus familiares, considere seus vizinhos, considere os colegas de faculdade, considere os irmãos da igreja, considere o seu próximo na rua superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe, Deus está falando para nós aqui através da sua palavra, para que nós coloquemos em prática o segundo mandamento que Jesus nos disse que é o mais importante, que era amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento todo mundo sabe: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. O segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. E é interessante como Jesus coloca essa sequência. Jesus coloca amar a Deus em primeiro lugar. Depois Jesus fala amar ao próximo. Ou seja, o próximo está em segundo lugar. Nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas isso aí fica meio confuso, porque para amar ao próximo, nós devemos nos amar primeiro. Então, Jesus iguala a nós e ao próximo, como sendo de mesma importância. E esse texto de Filipenses, ele nos fala para que a gente considere o próximo, o outro, como sendo mais importante do que nós. Considere o próximo, o outro, como sendo superior a nós. No sentido de nós servirmos ao próximo. No sentido de nós buscarmos aquilo que nós podemos fazer pelo nosso próximo. Hoje em dia nós vivemos um mundo onde nós passamos por pessoas muitas vezes dormindo numa marquise, ao ar livre, com frio, quando nós estamos dentro do nosso carro, quentinhos, talvez com casaco, e a gente não se compadece daquela pessoa que está no frio, no relento. Hoje em dia nós vivemos dias em que nós olhamos as pessoas na rua e parece que nós estamos passando por árvores, por postes. Nós não cumprimentamos, nós não simpatizamos, não damos um sorriso, nós não interagimos com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso próximo, com aquele que está perto de nós. Sabe, muitas vezes no nosso trabalho, nós queremos ser os melhores, os bambambãs da história, quando na realidade nós deveríamos ser os servos. Os líderes, os gerentes hoje em dia, nos trabalhos, nas empresas, eles querem se impor sobre as pessoas, sobre os subordinados, os gerenciados, sobre os membros da equipe, quando na realidade eles deveriam servir a essas pessoas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ter a todos ao nosso redor como superiores a nós, como mais importantes. Existem alguns versículos na palavra de Deus que nos diz que quando nós chegamos num casamento, numa festa, num lugar onde está tendo uma homenagem, que a gente não procure sentar no primeiro lugar da fila ou no primeiro lugar do auditório, mas que a gente sente lá atrás. Porque quando nós nos sentamos lá atrás, pode ser que o dono da festa venha, nos pegue e fale: venha você mais para frente, você é muito importante. Ao passo que se a gente sentar lá na frente, nos colocando como importantes ao nosso entendimento, o dono da festa pode chegar para nós e dizer: escuta, cara,
senta lá atrás, porque tem uma pessoa mais importante que você para sentar nesse lugar. É a palavra de Deus que nos diz isso. A palavra de Deus, ela nos instrui a que a gente seja servo. E quem nos deu esse exemplo foi o próprio Jesus. O próprio Jesus, durante a ceia, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. Veja bem, lavar os pés naquela época era a tarefa do empregado mais raso da casa. Aquele empregado mais novato, vamos dizer assim, é aquele que fazia a tarefa de lavar os pés dos convidados. E Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, ele pega uma toalha, pega uma bacia e se coloca a lavar os pés dos discípulos. E ainda fala para eles o seguinte: o que eu faço agora vocês não entendem. Vocês só vão entender depois. Quando na realidade depois eles vão entender que eles precisam servir o povo. No decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos servindo ao povo. E logo depois vieram os diáconos que passaram a servir o povo, mas os apóstolos continuaram servindo e ensinando a palavra, pregando a palavra. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, nós lemos o seguinte: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja ele escravo e seja ele livre. Essa palavra nós devemos trazer hoje. Hoje não existe mais escravidão, pelo menos não oficialmente, mas nós devemos trazer essa palavra para que nós, como trabalhadores, empregados, que a gente faça o nosso trabalho sempre para Deus e não para os homens. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde a gente escuta muito as pessoas falando assim: não, o patrão já tem dinheiro demais, por que eu vou fazer mais do que eu tenho que fazer? E a minha resposta é sempre a mesma. É porque você tem que fazer para Deus e não para os homens. Porque quem vai te recompensar é Deus e não os homens. Quem vai fazer com que a sua prosperidade chegue é Deus e não os homens. Nós precisamos entender que o nosso emprego, o nosso trabalho, é apenas um meio que Deus colocou na nossa vida para poder nos dar o sustento. Mas o nosso sustento não vem dele, vem de Deus. O nosso sustento, ele vem de Deus e não dos homens. Então nós temos que aprender a servir os homens como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Ser sempre o melhor funcionário, o mais pontual, o mais proativo, aquele que busca sempre resolver os problemas. Não importa se está um pouquinho além daquilo que você é pago para fazer. Mas se você pode fazer, faça. Faça, porque Deus vai te recompensar. Se você é líder de uma equipe, seja aquele que serve os membros da sua equipe.
Seja aquele que chega no local de trabalho e fala: fulano, você está precisando de quê? Para que a sua produtividade seja maior, para que a sua qualidade de serviço seja melhor. Tem alguma coisa atrapalhando o seu serviço, a sua forma de trabalhar? Me diga, nós vamos procurar resolver. Seja aquele que serve. Tenha os outros como sendo superiores a você mesmo. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, nós lemos assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para esse mundo para ser servido. Você pode ver que nos 3 anos e meio em que Jesus caminhou, cumprindo com seu ministério nesse mundo, ele curou enfermos, ele pregava a palavra, ele orava por todos, expulsava demônios, ele estava sempre servindo ao próximo. Ele estava sempre fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa para servir aos outros, para tornar a vida do outro melhor, para tornar a vida do outro mais fácil. Quando ele olha para a multidão que estava ouvindo a pregação dele e ele vê que aquela multidão não ia conseguir alimento por onde ela fosse, ele pega o alimento que ele tinha ali na mão naquele momento e ele multiplica e faz um milagre. Ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes e ele alimenta toda a multidão como sendo servo que serve ao seu senhor à mesa. E não foi só uma vez que ele fez a multiplicação dos pães. Não foi só uma vez que ele serviu as pessoas como sendo um bom servo que serve o seu Senhor. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, nós lemos o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha só que bênção! As promessas que nós temos de sermos servos, receber a herança, participar da herança de Deus junto com Jesus. Nós termos sempre na nossa mente de que nós estamos servindo a Cristo e não aos homens. Fazei tudo como se estivesse fazendo para Deus, para Cristo, e não para os homens. Isso vai trazer excelência a todas as nossas ações, a tudo aquilo que a gente fizer. Se nós tomarmos essa atitude e passarmos a cumprir aquilo que Deus diz para que a gente faça, nós vamos trazer excelência, nós vamos trazer perfeição a tudo aquilo que nós fazemos, porque nós vamos fazer sempre da melhor forma possível. Hoje em dia nós vemos muitos empregados que só trabalham bem quando o patrão está perto, quando está sendo observado. Só que nós esquecemos que Deus nos observa 24 horas por dia. Nós nos esquecemos que Jesus, que o Espírito Santo, nos observa 24 horas por dia. Ele é o nosso Senhor. É para Ele que nós trabalhamos, é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós fazemos tudo aquilo que nós fazemos. Então, se nós estamos fazendo de uma forma ruim, Ele está observando que nós estamos sendo um servo mau, um servo inútil.
No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Então a palavra de Deus está sempre nos exortando a que nós sirvamos o nosso próximo, a que nós busquemos uma forma de sermos úteis na nossa comunidade onde nós estamos. Se você tem algum dom, alguma habilidade, se você tem alguma profissão autônoma que você pode ajudar pessoas, se você é enfermeiro, fisioterapeuta, é advogado, é um médico, é um dentista, gaste um tempo do seu dia servindo aqueles que não podem pagar. Gaste um tempo do seu dia servindo a sua comunidade aonde você mora. Chegando em alguns lugares, na prefeitura ou aonde seja, e dizendo assim: escuta, aonde eu posso servir as pessoas, mesmo que sejam poucas. Mas você vai estar servindo ao seu próximo de alguma forma. Você vai estar sendo útil. Você vai estar retribuindo a Deus a capacidade que Ele te deu de você ser um bom profissional, a capacidade e a oportunidade que Ele te deu de você ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai estar repartindo as bênçãos, sendo canal de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Servir aos outros, assim como nós servimos a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que Jesus certa vez disse às pessoas que estavam com ele que elas foram abençoadas, elas são abençoadas porque elas viram Jesus enfermo e foram visitar, elas viram Jesus preso e foram visitar, elas viram Jesus passando por necessidade e ajudaram. E essas pessoas perguntaram: mas Jesus, quando foi que nós te vimos enfermo, que nós te vimos preso, que nós te vimos com algumas necessidades e que nós te ajudamos? E Jesus respondeu a elas: quando vocês fizeram para um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Ou seja, quando nós estamos servindo aqueles que são menos favorecidos na nossa comunidade, quando nós estamos ajudando aqueles que são menos favorecidos no nosso bairro, onde nós moramos, é a Jesus que nós estamos servindo, é a Jesus que nós estamos favorecendo, é a Jesus que nós estamos fazendo. Que nós possamos ter essa visão de ser um canal de bênção por onde quer que a gente passe. Ao invés de ficar reclamando do governo que não faz nada, da prefeitura que não faz nada, do hospital que não tem médico, qualquer outra coisa, ao invés de ficar reclamando, nós sermos pessoas que servem, que trazem uma solução, que fazem a diferença aonde quer que a gente esteja. Que essa palavra possa vir tocar no seu coração e que você se sinta desafiado a ter essa atitude aonde quer que você viva, de considerar os outros ao seu redor maior do que você, de poder chegar para aqueles que necessitam, que não têm condição de pagar e ajudá-los em alguma coisa, ensiná-los alguma coisa, porque nós estaremos fazendo isso para Deus sempre.
no seu local de trabalho, que você possa ser aquele sempre disposto a ajudar e não aquele que humilha ou se coloca acima de todos os outros. Que você possa ser a pessoa que vai chegar no seu local de trabalho e dizer: escuta, vocês estão precisando de alguma coisa? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Aonde que nós podemos melhorar o nosso local de trabalho? É isso que Deus espera de nós. Que você hoje se sinta desafiado a tomar esse tipo de atitude e ser essa pessoa que vai fazer a diferença aonde quer que você esteja. Sendo servo, buscando ser o servo e não buscando ser o primeiro. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que esteja sobre a sua empresa, seu trabalho. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Que o seu dia seja abençoado. Que a paz que excede todo entendimento, dada por Jesus, esteja inundando a sua alma, o seu coração, a sua mente. Que você seja uma bênção aonde quer que você vá. É o que eu desejo de coração em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Assine o canal, nos ajude. Nos ajude assinando o canal. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais, que as pessoas possam ser tocadas por essa palavra e possam vir a transformar o local onde elas vivem, o seu redor, o seu mundo, como Jesus nos ordenou. Ide por todo o seu mundo, pregai o Evangelho, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.